Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou o Lucas. E esse é um Teto Todo Nosso. E este é o diário de leitura do 5º capítulo de Orlando, da Virginia Woolf. Oi, pessoal. Então, a gente teve esse sumiço de 2 semanas, porque nesse meio tempo a Lara estragou, né? Não, a Lara estragou o computador, não. A Lara teve seu computador estragado e com isso a gente perdeu os vídeos que a gente tinha gravado justamente desses últimos capítulos do livro de Orlando. É bem triste. Então a gente vai ser bem mais sucinto, porque a gente já faz um tempo que a gente leu agora, né? Mas enfim, estamos resolvendo essa questão. Voltamos aqui pro nosso ambiente antigo para gravar. Ficou muito grande isso. Mas enfim. Bom, então, como a gente viu 2 semanas ou 3 semanas atrás, Orlando então estava chegando na Inglaterra, depois de ter passado por um tempo com os ciganos. E vai ser todas as primeiras impressões, as constituições desse despertar de uma consciência do sexo, segundo a Virginia, dele nessa sociedade que joga o jogo do sexo. Que foi isso basicamente que a gente discutiu na semana passada. No vídeo anterior. E agora a gente terminou então o capítulo com essa mudança, que vai dar o tom do começo do capítulo, que é a chegada do século XIX na Inglaterra, né? E toda a Revolução Industrial, as modificações no tempo, como a própria Virginia vai começar esse capítulo dizendo, né? Uhum. Propriamente. E ela tem uma maneira maravilhosa de trazer todas essas questões, né? E em 2 páginas, mais ou menos, acho que foi 3, ela resume todas essas modificações que vão trazer uma modificação cultural, no final das contas, para a Inglaterra do século XIX. Como você já falou, né, em alguns vídeos anteriores, é incrível como ela consegue costurar a história da Inglaterra com a história do Orlando. E aqui nesse momento ela consegue fazer uma coisa mais incrível ainda, porque ela está descrevendo fenômenos climáticos e misturando isso com fenômenos sociais e com transformações na vida do Orlando também, mostrando como uma coisa afeta a outra. Sim. Como... dando mais realidade para a história, né? Sim. Enfim, dá pra ver que ela realmente entendia bastante da história local e que ela realmente conseguia aprender o que significava, por exemplo, nessa passagem do século, essa transformação de ter passado um tempo em que o clima estava especialmente muito pesado, enfim, em que as pessoas passaram muito mais tempo dentro de casa do que era o normal mesmo para os padrões ingleses, e que isso acabou tendo um impacto muito grande na sociedade, né? Sim. Desde a culinária até aos hábitos sexuais. E a questão da arquitetura das casas, né? Sim, a colocação de trazer os quartos de desenho, né? Sim. E o que ela fala de que algumas janelas não eram mais abertas por causa que o jardineiro não conseguia fazer o seu trabalho. Então as vinhas tomavam as janelas. Sim, o número de filhos aumentou. Sim. Então é uma passagem muito, muito inteligente. Ela é curta, mas é muita coisa sendo contada nesse começo de capítulo. Que é interessante não apenas no nível da jornada do Orlando, mas de conhecimento mesmo de história geral. Sim. E que vai dar esse teor do que vai ser o começo desse capítulo, que é o Orlando voltando para si mesmo, né? Já que ele tá em casa, ele não, né? Ela tá em casa, trancada, ela volta a rever o poema dela. Sim. Que ela começa, e daí na página 155 dessa edição, ela descreve um pouco disso, né? De quando ela pega esse poema que foi com ela desde pequena, né? Passa para Constantinopla, vai com tudo. Em Carvalho. E
E que ela fala, a letra inicial é uma letra de menino, né? E tem todas essas provocações, essa mudança do tempo que vai indo junto, né? E Sim. essa volta, então, reflexiva, porque se a própria Inglaterra está presa dentro das suas casas, tem um Sim. momento de reflexão específico desse tempo, né? Inclusive ela fala do impacto que todas essas transformações têm sobre a literatura em geral, né? Uhum. Ela fala que surgem novos adjetivos, que os livros ficam maiores, que, enfim, surgem novos gêneros literários, que antes uma coisa que podia ser dita numa linha possa ser dita em um livro inteiro. É uma coisa bem interessante. E aí, com essa volta do Orlando para o Carvalho, ele tem uma reflexão sobre tudo isso que ele passou e sobre a própria história dele. E sobre, enfim, como cada passagem do Carvalho reflete, né, um pouco do que ele passou e do que ele estava sentindo ao longo desses séculos que a gente vê narrado ao longo do livro. E acho que uma das coisas que e daí vai fazer reverberação com outras falas da Virgínia e que o Tomás Tadeu traz nas notas é o fato do surgimento da aliança. Sim, essa passagem. Né? A aliança, o anel para demarcar essas relações de acasalamento, no final das contas, sim, né? Sim. Mas que ganha esse cunho social. E daí é super interessante, né? Porque pra gente se aliança é simplesmente um dado. Sim, não é em nenhum momento nunca problematizada nesse sentido. Tanto que eu achava que era muito mais antiga. Eu fui lá e realmente não é. É muito recente, né? E que no caso até é um golpe publicitário, né? Das joalherias e tal, que estão surgindo na época. Sim. Mas essa aliança vai ser a maneira como a Virgínia vai introduzir a questão do casamento ou do relacionamento, né, do Orlando com Marmaduke. Então, primeiro vem com toda essa pressão social, tanto para ela engravidar, né, que foi isso que você já falou antes, o número de filhos aumenta e ela solteira, trancada na casa também porque ela está esperando o resultado dos processos, né? Sim. Então, ela não pode mais viver a vida da maneira como ela estava vivendo no capítulo anterior, né? E também o Tomás Tadeu vai dizer o quanto que isso estava relacionado a algo que a Virgínia via que a Vita conseguia fazer e que ela não conseguia, que era contrabalancear os dois sexos. Então ela conseguia ter uma relação de um amor não só intelectual, de uma amizade, como a Virgínia tinha com seu marido, mas também com uma relação carnal, né? Eles tiveram filhos e todas essas produções. E que a Virgínia coloca em algumas cartas pro Leonardo. Leonardo. Pro marido dela, dizendo sobre essa questão de o quanto ela acha que, por ter filhos, a Vita era mais mulher que ela. Sim. E que daí perpassa por todas essas pressões sociais da aliança, né? E aqui mesmo, né, tem toda essa... E eu acho que aqui... Não, é no próximo capítulo, né, que ela tem filho. Sim, se não me engano, era o próximo, me casou aqui, ela no fim. A maternidade, é claro, na verdade, a síntese da feminilidade, né? Enfim, é o significado último da feminilidade. Sim. E por mais que ela esteja colocando em questão todos esses signos aqui nesse livro, é claro que essa pressão existe. E é claro que ela sente, mesmo na posição de contestadora, todas as pessoas, todas as mulheres sentem isso. Sim. É muito complicado, mesmo sabendo que, enfim, que é cultural e que é uma pressão que não existe em si mesma, não tem significado em si mesma, ela pesa bastante. Sim. Mas eu gosto muito dessa passagem das alianças, porque ela tem toda essa reflexão
de olhar pra natureza, né? E enfim, sim. justamente por Orlando ter tido uma vida através dos séculos, que, enfim, um ser humano normal não tem essa oportunidade, ele tem essa possibilidade de refletir que antes não era assim e agora é. E ele olha pra natureza e ele pensa, mas na natureza tudo continua igual. Exato. Os coelhos não estão usando alianças, os elkhounds não estão usando aliança, então na natureza, essa mudança não veio de lá. Sim. Por que isso aconteceu na sociedade? Que significado isso tem? Eu gosto bastante de quando ele está refletindo sobre o uso da aliança. Bom, nós temos então, nesse capítulo, a segunda foto da Vita enquanto Orlando. Da Vita hippie, enquanto Orlando. O Lucas acha hippie, eu não tendo a discordar. Eu ainda não entendi esse negócio na cabeça. É tipo aquela coisa de camponesa, né? Sim, parece. Mas de todo modo. Mas enfim, e vai ser nessa relação que ela começa a pensar entre natureza e produções que ela vai torcer o pé, né? No casamento, né? No cena do casamento. Não. É quando ela cai, daí que ela encontra o Marmaduke, que tá vindo de cavalo. Mas essa cena, na verdade, combina no casamento, não é? É que agora daí entra no fluxo do relacionamento deles, né? Relacionamento. É porque é tudo bastante vertiginoso, né? Sim, né? Termina essa parte onde a Vita, o Orlando tá no chão. E daí ele fala, o Marmaduke fala, minha senhora, exclamou o homem, saltando ao chão, vejo que está ferida. Estou morta, senhora, replicou ela. Ou seja, Lana Del Rey não lançou a questão de estar morta, tá, gente? Na verdade foi Virgínia. Quer dizer... E daí tem uma linha em branco que continua. Alguns minutos depois, estavam noivos. E que eu acho ótimo, porque eu não lembro se nessa página ou se é uma página depois... que ela fala que eles estavam noivos e tal, e depois que eles preenchem o vazio, na página 164, ela fala: de fato, embora tivesse conhecido havia muito pouco tempo, tinham adivinhado, como sempre acontece entre amantes, tudo que havia de mais importante sobre o outro, em no máximo 2 segundos. E agora só restava preencher detalhes menos importantes. Como se chamavam, onde moravam, se eram mendigos ou gente de posse. Que é uma relação... eu gosto muito, porque ela conhece vários homens, tentam se aproximar dela. E ela acha tudo muito chato, né? Ela não tem paciência, ela joga até um pouco o jogo, mas ela não sente a menor atração. E aí aparece a figura do Marmaduke, que ela se apaixona em noiva em questão de minutos. E... Caída morta no chão. E justamente parece, enfim, uma parte importante dessa atração que eles sentem pelo outro é justamente os dois conseguirem ter esse lado balanceado entre o feminino e o masculino, né? É isso que eu ia falar agora. Que é essa brincadeira que eles têm de ficar questionando... O sexo não, do mas outro. você é mulher, Shell. Não, mas você que é homem, Orlando. Sim. Né? Sim. E que volta, né? Volta pra quando a gente for ler Mrs. Dalloway e toda a crítica que tem ali nas primeiras páginas já, que é a questão de que a mulher não é lembrada, né? Ela é lembrada enquanto a Mrs. Dalloway. O sobrenome dela se perde, né? Todas essas memórias se perdem a partir do momento que ela adota o sobrenome do marido. E aqui, eu não lembro se é uma carta que a Virginia também manda, mas tem algum comentário do Thomas Tadeu no fim sobre justamente essa relação que existe dos dois, de uma cumplicidade, né? De você entender que existe um pouco do masculino no feminino, feminino no masculino, e daí vai juntar com o livro que a gente vai resenhar depois, que é o Papel de Parede Amarela, e essa relação de quanto a Virginia tá trocando, né, como a gente já comentou, e tá botando por a ordem do feminino a escrita. Né? Sim. Mas que também depende dessa capacidade que ela tá colocando de masculino, de poder ter um lugar, né, estar estabelecido para poder escrever, né? Então não é só a escrita, mas também toda essa questão de poder que tá nesse universo masculino. Sim.
pra Virgínia das possibilidades da escrita, né? Então, se escrever é feminino, Orlando só consegue escrever porque se torna mulher, mas ao mesmo tempo ela tem toda a bagagem do homem de ter uma casa, né, serviçais que pode possibilitar essa escrita. Sim. Então, enfim, o Marmaduke consegue entender essas duas questões, né, de não pedir para Orlando ser a dona de casa, né, e possibilitar ela escrever. Ela só poderia ter um parceiro homem nessas condições, né? Em que fosse alguém que, tudo bem, não tivesse passado pela experiência no nível em que ela passou, mas que conseguisse entender um pouco dessa fluidez. E, claro, isso é uma adaptação bastante, vamos dizer assim, com bastante liberdade poética do casamento da Vita com Harold, se eu não me engano era o nome do marido dela, mas que era realmente muito nesse sentido de cumplicidade, né? Sim. Enfim, que ela tinha relacionamentos com mulheres, ele com homens, ela às vezes com homens também. Eles sabiam, eles comentavam com isso por cartas, o Thomas Delve fala sobre isso. Eles se sentiam à vontade para comentar. E, claro, houve momentos de crise, mas, em geral, eles passaram a vida inteira juntos. E era uma relação bastante saudável nesse sentido, né? Sim. Eles podiam contar um com o outro e eles entendiam. Eles não viam problema nessas peculiaridades um do outro. E, bom, o final do capítulo termina justamente com a chegada da notícia de que os processos legais foram resolvidos, né? E aqui tem vários paralelos que o Thomas Tadeu faz. Um deles é justamente que esse capítulo é baseado na mãe da Vita, né? Aqui a personagem histórica que ela está se baseando para pensar um pouco a história é a mãe da Vita. E é interessante porque a mãe da Vita ela foi filha de um casamento não legitimado pela igreja, né? Não foi um casamento oficial. Eles tiveram um caso de mais de 20 anos, mas não foi oficializado. Então a mãe da Vita passou durante muito tempo em um convento na França, e quando ela volta a pedido do pai, ela é recebida como uma pessoa de fora, né? E daí tem essa aproximação também do Orlando enquanto essa pessoa que vem de... e a mãe dela tinha uma ascendência cigana. Então tem toda essa relação que está sendo problematizada aí. E ela cria uma relação muito forte com o pai, ao ponto de que o pai permite, pelo testamento, que ela fique com a casa. E isso faz com que os dois irmãos dela processem ela. E é um desses processos que está sendo, né, mimetizado aqui. Além disso, ela tem outro processo por causa que ela foi amante de um personagem, né, de um aristocrata, e ele deixa uma parte da fortuna para ela. E o outro processo é justamente essa mudança do sexo, né? E que está relacionado também com essa dinâmica com os dois irmãos, de que ela, por ser uma mulher, não poderia herdar, né, essa casa. Sim. Mas, enfim, a partir desse momento que ela recebe a casa, tem todo, né? E é interessante porque está entre conchetes, né? Toda essa questão da recepção do vilarejo em volta da mansão Knoll dela, né? E da felicidade deles com tudo isso. E por fim, toda essa atração do Marmaduke com o mar e a fala dele de que ele vai de novo se aventurar no mar. Sim. E que acaba gerando o casamento deles, né? Sim. Aqui também acho que reflete um pouco da história dela com o Harold, que eu não lembro qual era a profissão dele, mas ele passava longos períodos viajando, e que também era um pouco uma causa de desgaste entre eles, porque ela se sentia muito sozinha na casa com as crianças. Sim. E é interessante, daí eu acho que é o último comentário, que o Harold tem um castelo nas Ilhas Hébridas,
são as ilhas onde se passam o rumo ao farol, né? É justamente onde tem a casa de praia que eles estão indo. Trivia. Trivia Virginia Woolf. Muito bom. Mas enfim, termina nesse episódio muito lírico, né? Que é eles se casando, né? Uhum. Começa numa conversa entre os dois e termina com os dois se casando e ele já indo pro mar, né? Uhum. Então, outra trilha também tem toda uma relação com o mar que tá colocada aí, que nem rumo ao farol. Sim. Esse capítulo passa todo o século XIX. O começo com as problematizações e as imposições sociais da mulher tendo que ter filhos e a questão do relacionamento, até esse momento final, que é onde vão se juntar tanto a Victoria, que era a mãe dela, com já essa personagem que é a Vita, né? Então vai ser tanto a Victoria nessa relação como os processos e a mansão No, que aqui já é dada para ela, né? Aqui já é um momento de restauração para dar para Vita. Então por isso que é esse momento de passagem, né? E a Vita se casando. Bom, então era isso, gente. Deixem os seus comentários, se vocês também estão lendo o livro com a gente, dando as partes que vocês mais acharam interessantes, ou outras relações que a gente não tenha trazido aqui. É sempre muito bom. E é um livro com várias camadas, né? Então é impossível você pegar no mínimo umas 1000 leituras sobre essa. Dá pra pegar. E a gente se vê no capítulo final de Orlando. Mas ainda tem bastante Virginia pela frente. Muito. Até mais.